né? E a pergunta é: você já desenvolveu esse hábito de ter intimidade com Deus? E quando eu falo intimidade com Deus, presta bem atenção. Quando eu falo intimidade com Deus, não é intimidade com a igreja, tá? Quando eu falo intimidade com Deus, eu não falo intimidade com o pastor, isso é intimidade com pessoas. Sabe qual que é o problema? É que tem pessoas que nunca tiveram intimidade com Deus. Essa é a verdade. Tem pessoas que só tiveram intimidade com Deus através do pastor. Que doideira. Tem pessoas que nunca conseguiram, na verdade, nunca ouviram a voz de Deus. E então queimou no nosso coração de começar a falar esse tema. Nós, ao longo do caminho, para quem não nos conhece, eu sou líder do movimento Influência Cristão, e no meio do caminho nós estamos buscando entender o que de fato é intimidade com Deus. No meio desse caminho, nós identificamos, de fato, como você consegue ouvir a voz de Deus. Se você perguntar assim, Gabriel, como você consegue ouvir a voz de Deus? A verdade é que tem pessoas que nunca ouviram a voz de Deus. Ela nunca sequer conseguiu diagnosticar qual de fato é a voz de Deus. Se eu perguntar para a pessoa qual que é o tom da voz de Deus, essa pessoa não vai conseguir responder. Então, para isso, queima em nosso coração iniciar essa jornada de devocionais. Durante todos esses dias nós estaremos aqui. Então, você que não segue o perfil, você que não segue o Instagram, você que não segue aqui ou no TikTok ou no próprio YouTube, que eu também estou ao vivo no YouTube, para quem não sabe, segue a gente aí, entre em algum grupo. Nós temos um pouco mais de 17 grupos de WhatsApp aí. Então, entre em algum. Aí voltamos, gente. Se caiu aqui, estamos de volta. E eu vou compartilhar com vocês um estudo que mostra o que é intimidade com Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia aí, se você puder, abre em Salmos. Salmo 78. Salmo 78. Pode colocar pergunta, você que tá aqui no TikTok. Quem tá no YouTube, fica no YouTube. Quem tá no TikTok, vá lá pro YouTube, fechou? Ó, tá aqui, ó. Intimidade com Deus. O que é intimidade com Deus? Gabriel, se você pudesse resumir para mim o que é intimidade com Deus, eu quero que você que está no YouTube, por favor, fala para mim, tá tudo ok? Você está me ouvindo? Tá conseguindo visualizar a tela? Fala para mim, por favor, que deu uma queda aqui na nossa internet, tá? Você que está aqui no TikTok, você não está vendo, mas eu estou compartilhando a tela aqui no YouTube. Então, se você puder, ou você vá para o YouTube, entra aqui no nosso Instagram, pega lá o link, aliás, clica no link e aí você vai vir pro YouTube, fechou? Se você não pode, eu vou até mostrar aqui, gente, ó. Quer ver? Deixa eu ver como vira a câmera aqui, que eu não sei como vira, né? Ah, não tem, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, tô compartilhando a tela, tá vendo? Enfim. Então, eu tentei, e na verdade nós colocamos três características do que é ter intimidade com Deus. Característica número 1, conhecer a Deus. Ter intimidade com Deus é conhecer a Deus. Ok? Tudo certo até aí? Conhecer a Deus. Aí tem muitas igrejas, tem muitos pastores, tem muitos líderes que falam, que pega aquele versículo e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem já ouviu esse versículo? É um versículo muito famoso, até o ex-presidente usava esse versículo, né? Só que o engraçado é que se você for na raiz da palavra e conhecereis a palavra, não tem nada a ver com você ler, mas tem a ver com você ter intimidade. Isso eu já falei em várias lives. A palavra conhecer, na sua raiz, no seu original, a palavra conhecer tem a ver com intimidade. Por exemplo, as escrituras falam que Adão conheceu Eva, ou José conheceu Maria. Então, quando o homem tinha intimidade com uma mulher, as escrituras usavam essa palavra, aliás, esse momento com a palavra conhecer. Então, conhecer a Deus, para você entender melhor, é ter intimidade. Eu estava vendo uma matéria hoje cedo,
E essa matéria é uma pessoa que estava falando, muito sábia, inclusive, e ela estava falando assim, olha, o Brasil ele é um dos países mais cristãos que existe, mas é um país que é cristão da boca para fora. Na verdade, a total do que ela quis falar era isso, né? Porque é o país que mais tem cristão e é o país que menos tem resultado no reino. É uma conta que não fecha. Foi instalado na nossa cultura que ser cristão é falar. E tem muitas pessoas que falam o que é ser cristão. E ela é cristã só da boca para fora. Isso é uma cultura que foi instalada nas igrejas, sabe? Então, Gabriel, o que é ser cristão? A palavra ser cristão é muito simples, é você ser parecido com Cristo, ou você ser um mini Cristo. Essa é a verdade, tá? Mas tem muitos lugares que falam, então, conhecer a Deus, você precisa ler as escrituras. De fato, lendo as escrituras, você vai conseguir sim ter uma intimidade com Deus, vai conseguir sim desenvolver o seu hábito de conhecimento de Deus. Na verdade, a palavra, as escrituras, é um pilar. Existem vários outros, no mínimo 7, para você ter intimidade com Deus. Onde está a treta aqui? A treta está em que a maioria das pessoas que conhecem Jesus para só no pilar número 1, que é ler. E esse devocional aqui, gente, de verdade, essa live, esse encontro aqui, é um encontro rápido de no máximo 30 minutos. Eu vou soltar o código para você, eu vou falar com você, e aí você vai tomar a sua decisão do que você vai fazer a partir de então. Porque muitas pessoas têm o costume de fazer devocionais e ler. Ler as escrituras todas, inclusive. Eu já li a Bíblia toda, né? Mas não põe em prática. E aí se cumpre na vida da pessoa o que está escrito em Tiago 1, versículo 22. Entende? Então, eu quero que você... Quem está aqui no TikTok não está vendo, eu estou compartilhando na tela, tá? Mas eu vou compartilhar, vou mostrar aqui, ó. Então, ter intimidade com Deus, primeiro, é conhecer, certo? Além de você conhecer a Deus, é você ter afinidade, é você ter conexão e ter comunicação. Você pode conhecer alguém, por exemplo, você pode conhecer um vizinho seu, mas não necessariamente você ter afinidade com ele. Não necessariamente você ter conexão com ele ou comunicação com ele. Tem vizinho que você só olha, só cumprimenta por educação, é ou não é? E tem muitas pessoas que estão na igreja, que conhecem a Jesus, mas conhecem só de ouvir falar. Por quê? Porque não tem afinidade, não tem conexão e não tem comunicação. Aí eu quero que você me pergunte assim, então, Gabriel, como que eu tenho afinidade com Deus? Como que eu tenho conexão com Deus? Ou como que eu tenho comunicação com Deus? E eu vou te responder. Para você ter afinidade, conexão ou comunicação com Deus, você precisa ter, e afinidade fala muito disso, você precisa gostar das mesmas coisas que Jesus gosta. Aí tem gente que nem sabe o que Jesus gosta. Jesus tem uma certa preferência, não sei se você sabe. Você precisa amar e gostar do que Deus gosta, do que Jesus gosta. Gabriel, qual que é o número 1, o xodó de Deus? O que ele mais gosta? Ele gosta de pessoas. Então, se você é uma pessoa que não gosta de pessoas, você não está tendo afinidade com o seu Senhor. Se o seu Senhor gosta, ama pessoas e se entregou por pessoas, você precisa gostar de pessoas. Olha que doideira isso, né? Porque muitas pessoas. Tá sendo pregado aí fora, e eu já percebi, eu já vi, um evangelho sozinho, em que você vai vencer as suas batalhas, em que você vai vencer a sua vida sozinho. Tem até uma frase que fala, né? É melhor sozinho do que mal acompanhado. Isso é uma mentira. Na verdade, isso é uma mentira do diabo. Toda a característica do cristianismo ela foi feita para ser em comunidade, tá? E comunidade não somente a igreja, mas de fato você ser a igreja e ser comunidade e plantar uma comunidade em qualquer ambiente que você estiver. Então, para você entender o que é intimidade com Deus, número 1, você precisa conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é somente ler as escrituras, tá? Conhecer a Deus, por exemplo, é isso daqui que a gente está fazendo. É um devocional diário. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, você tem o costume de fazer devocional? Seja bem sincero, seja bem sincero. Você tem o costume de fazer devocionais? Tem pessoas que não têm costume. Tem pessoas que nunca ouviu a voz de Deus. Tem pessoas que só ouviu a voz do pastor. Tem gente que, quando vai orar a Deus, ela prefere ouvir a voz de um homem do que entender e diagnosticar e equalizar a voz de Deus.
Isso é muito estranho e a nossa geração está cada vez caminhando para esse lado. Então, se eu conheço a Deus, eu vou ter afinidade, eu vou ter conexão e então eu vou desenvolver comunicação com Ele. Essa é a verdade, sabe? Além de você ter conhecimento, você ter afinidade, ter conexão e ter comunicação, você precisa conectar nas três esferas. Gabriel, o que é conectar nas três esferas? Você que está aqui em uma das lives, eu quero que você curte esse vídeo para ajudar a chegar para mais pessoas, tá? Esse vídeo vai ficar salvo. Aqui no TikTok não fica salvo, mas eu vou baixar aqui e vou subir lá no YouTube também, tá? Você que está aqui assistindo e está aprendendo, eu quero que você curte esse vídeo aqui para nos ajudar. Fechou? Então, conhecer a Deus, desenvolver afinidade com Ele, comunicação e conexão, eu preciso me conectar nas três esferas. Conectar nas três esferas, e aí eu vou trazer uma informação aqui que talvez pode bugar a cabeça de algumas pessoas. Tem pessoas que conectam com Deus só no espírito. Por exemplo, quando está na igreja, ou quando está orando, ou quando está buscando. Essa pessoa ela conectou em uma esfera. Só que você, meu querido, você foi feito em três esferas: corpo, alma e espírito. Então, para você desenvolver uma intimidade com Deus, você precisa conectar nas três esferas. Obviamente, primeiro no espírito, segundo a sua alma e terceiro o seu corpo. Gabriel, como que eu conecto a minha alma com Deus? Você precisa entender que existem 5 vozes. Isso eu já falei em outro devocional, tem vídeo meu falando aí. Procurem por aí, tem vídeos que a gente fala sobre as 5 vozes. Existem mais de 5 vozes, na verdade, né? E a voz da alma é uma voz que você precisa diagnosticar. Você precisa saber se a voz que está falando na sua mente é a voz da sua alma ou a voz do espírito. E isso eu estou falando de processo de maturidade. Uma pessoa que acabou de conhecer Jesus, ela não consegue diagnosticar e entender qual que é a voz de Deus. Na verdade, eu vou me corrigir aqui. Tem pessoas que estão há anos na igreja. Tem pessoas que estão há anos, há décadas na igreja e ainda não conseguiram diagnosticar qual que é a voz de Deus. Ela só consegue perceber quando é a voz de Deus quando alguém chega para ela e fala assim: eis que te digo. E na verdade, o Senhor Jesus, a todo momento, ou em todo momento, quer falar com a gente, quer falar com você. Então, Gabriel, como que no meio do meu cotidiano, no meio do meu, no dia a dia, no meu trabalho, na escola, enfim, em casa, como eu consigo diagnosticar, como consigo entender a voz de Deus? E aí você precisa entender sobre conhecer a Deus, sobre ter afinidade, conexão e comunicação. E aí você conectar nas três esferas. Conectar a sua alma com Deus não é você silenciar a voz da sua alma, tá? Gabriel, mas tem pastores que falam que eu não tenho que ouvir a voz da alma. Então por que quando o salmista Davi escrevia, ele escrevia com a alma? Quantos salmos, por exemplo, os Salmos 13, os Salmos 40, vários salmos, Salmo 70, vários salmos, o salmista falava: minha alma está abatida. Ou seja, os salmistas entendiam e ouviam o estágio da sua alma. Tem pessoas que não conseguem se conectar com Deus porque não estão cuidando da sua alma. E quando eu falo da sua alma, é cuidar das suas emoções. Se você não consegue diagnosticar quais são as emoções que você está sentindo, por exemplo, aqui agora, o que você está sentindo? Eu posso falar, nesse exato momento eu estou sentindo uma alegria que estou quase explodindo, pode não parecer, né? Só que tem pessoas que pode não estar bem, você pode estar revoltado, você pode estar magoado, você pode estar apático, você pode estar, enfim, qual que é o sentimento? Se quiser, você pode comentar aqui para a gente falar sobre esse sentimento. Se você não entender sobre o governo dos sentimentos, o governo da alma, você não vai conseguir, você não consegue se conectar com Deus se não entender sobre o governo da alma. E falando sobre governo da alma e governo do espírito, você precisa governar o seu corpo. De fato, governar o seu cérebro, as suas emoções, o seu cérebro, as suas emoções e tudo que conecta as três esferas. Entende? E tem uns salmos, inclusive eu quero que você anote aí para você ler, ou você pode abrir as escrituras aí, você vai ler. Salmos 73, versículo 28. Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Então, assim, Gabriel, eu consigo estar perto de Deus na igreja, aos domingos. Não, amigo. Isso não tem nada a ver. Estar ou não na igreja não demonstra se você está ou não perto de Deus. Quantas pessoas que estavam dentro da igreja que não estavam perto de Deus?
Quantos discípulos que estavam perto de Jesus e não estavam com Jesus? Para pensar. Dos 12, um estava desconectado. Então, você está de corpo presente na igreja não demonstra que você está conectado com Deus ou está perto de Deus. Essa live aqui, esse encontro que nós estamos fazendo, é para trazer clareza para você. Clareza a ponto de você perguntar: peraí, eu frequento a igreja, mas eu estou perto de Deus? Eu estou de fato perto de Deus? Eu quero que você fique com essa pergunta. Eu de fato estou perto de Deus? Essa é a verdade. Gabriel, como que eu consigo ter intimidade com Deus? Eu vou te passar 5 tópicos, eu vou falar 5 tópicos. Quem quiser, manda mensagem pra gente, aí a gente pode mandar um PDF com tudo isso escrito, tá? Tudo isso que a gente tá falando, a gente pode mandar para você ler ao longo dos dias, fechou? Tópico número 1, tempo de oração. Para você desenvolver intimidade, tempo de intimidade, intimidade com Deus, você precisa ter tempo de oração. Novamente, tem pessoas que só oram na igreja. Gabriel, por que você só fala isso? Porque eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa que só lia as escrituras na igreja. Eu era essa pessoa que só orava na igreja. Eu era essa pessoa que só esperava pelo pastor. Eu era essa pessoa. E depois que eu fui ativado e eu aprendi sobre o autogoverno nas 3 esferas, eu não dei conta de ficar calado. E é por isso que eu faço live, transbordando, falando, para que outras pessoas acordem, para que outras pessoas abram os seus olhos e então abram sua boca. Entende? No mês de maio, aqui no final do mês, eu vou lançar um livro chamado Boca Fechada Mata. Esse livro ele foi escrito para pessoas que não estão transbordando, não estão sendo testemunhas, não estão cumprindo o convite que Jesus fez lá no livro de Mateus. E mais ou menos eu falo muita coisa bacana lá, e quem quiser pode acessar no final do mês, a gente vai lançar esse livro, fechou? Tópico número 2, para você desenvolver a sua intimidade com Deus, você precisa ler a Bíblia. Gabriel, como que eu leio a Bíblia? Eu quero que você anote aí, se você puder pegar um papel, uma caneta, sei lá, anota no celular, no bloco de notas. Existem 3 maneiras de você ler as escrituras, tá? Número 1, você ler de forma aprofundada, ou seja, você lê num parâmetro de teologia, de uma forma teológica, né? Você estudar a exegese e a exegese do texto. É você pegar um texto e você desmiuçar a história, o contexto, se ele é literário, se ele é alegórico, você estudar as escrituras. É uma boa forma, inclusive eu indico você fazer isso também. Mas não parando aí, porque se você for uma pessoa muito focada em buscar conhecimento somente na letra, você não vai desfrutar nada do que Deus tem para você. Isso é verdade, tá? Na verdade, isso aí é uma certeza. Fechou? Então, existe essa questão de você ler as escrituras de forma teológica, de forma aprofundada, e então você lê as escrituras como se fosse um hábito, né? Tem uma pesquisa que mostra que esse ano fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos que só do ser humano, só da pessoa, ela lê as escrituras, ela aumenta o ano, aliás, os anos de vida. Pode pesquisar no Google, que essa pesquisa tá aí no Google. Que engraçado, né? Então, só da pessoa ler, a tendência é que ela demore para morrer. Imagine se essa pessoa lê e praticar, né? Então, existe o tópico número 1, ler de forma aprofundada. Tópico número 2, ler por hábito. E o tópico número 3 é você ler como devocional. Gabriel, o que é devocional? Devocional é um tempo que você separa, é um tempo de qualidade que você separa para Deus. Então, no devocional, você não precisa estudar as escrituras. No devocional é o momento de você ouvir a voz de Deus, entender e ter o raciocínio lógico do que Deus quer para falar com você. O devocional ele envolve a sua personalidade, a sua criatividade. Isso é muito forte. Vou até repetir aqui para ver se você anota. O devocional ele vai envolver a sua personalidade, a sua criatividade, a sua comunicação, a sua afinidade com Deus, o seu coração, a sua alma. Você vai conectar nas 3 esferas e então você promove o devocional. Na internet aí tá todo mundo falando do que é fazer devocional. E para mim, para quem é do influência cristão, nós temos o devocional como prioridade no nosso dia, porque o devocional é o seu momento de você ouvir a Deus. É o momento em que você pode cantar, você pode pular, você pode dançar, você pode fazer o que você quiser, porque você é livre. Você é filho de um pai
que te trouxe liberdade, entende? Então, o seu devocional é o momento de você ter liberdade com ele. Você foi chamado para ser livre. Então, o devocional não existe um método que evidencia o que é de fato um devocional. O devocional, ele envolve a leitura da palavra, a oração, a adoração, você render graças a ele, sabe? Você consagrar o seu dia, consagrar a sua semana, consagrar todo o seu mês. Isso é um devocional. É um tempo que você tira para devocionar a sua vida, o seu tempo a Deus. É você ter uma devoção a Deus. Essa é a verdade do devocional. Fechou? Então, além de você ler a Bíblia, lembra que eu falei? De forma teológica, de formato de hábito e de devocional. Tópico número 3. Além de tempo de oração, lendo as escrituras, você precisa ser obediente. E o engraçado é que quando nós falamos sobre obediência, desce um temor na vida das pessoas, em que as pessoas acham que você precisa obedecer ao que o homem fala. A religião construiu vários métodos e várias liturgias sagradas para tentar aprisionar algumas pessoas, para tentar aprisionar de forma religiosa mesmo algumas pessoas, e então essas pessoas acham que cumprindo essa liturgia sagrada é ter obediência. Eu estava lendo hoje no meu devocional sobre a história da Arca de Noé. E eu estava lendo quando Deus chamou Noé. É engraçado que Deus chamou Noé como um homem bom e justo. Agora eu te pergunto, você que lê as escrituras, como que Noé ele era um homem bom e justo, sendo que a bondade e a justiça veio através de Jesus pela graça? Você sabe, se você acessou o sangue, se você acessou a graça, você é justo e você se torna bom. Pela graça você se torna justo. A graça te justifica. Você sabe disso. Agora, para pensar comigo, como Noé se tornou um homem justo e bom na época que não existia graça. E é muito engraçado que o versículo, no capítulo 6 e no capítulo 7, o versículo ele se repete. Porque no versículo, acho que é o 22, se eu não me engano, fala assim: Então Noé fez tudo que o Senhor ordenou. Gabriel, como eu me torno uma pessoa boa e justa? Como eu me torno uma pessoa boa e justa? Além de acessar a graça, você precisa fazer, cumprir, realizar, obedecer tudo que o Senhor te pedir. Isso é um passo para você ter intimidade com Deus. Só que primeiro que a gente tem que resolver uma treta, porque tem pessoas que já nem conseguem ouvir a Deus, já tem a barreira de entrada. Depois que você aprende a diagnosticar qual que de fato é a verdadeira voz de Deus, e aí você vai desenvolver os 3 tipos de leitura da palavra. Desenvolvendo os 3 tipos de leitura da palavra, você vai ser obediente fazendo tudo que ele te pede. Agora eu te pergunto, o que Deus tem pedido para você? Peraí, vamos voltar aqui. Eu não estou perguntando o que o pastor está pedindo para você. Eu estou voltando aqui e te perguntando o que Deus está pedindo para você. A arca de Noé foi de fato o propósito da vida dele. Eu não sei se você sabe, Noé ele começou a construir a arca com 480 anos. Com 480 anos, Noé começou a construir a arca. Então, a arca, a partir daquele momento, e a arca demorou um bocado aí, não foi 2 semanas que demorou para ficar pronta, se não me engano, foi 120 anos, né? Só que enquanto a arca estava sendo preparada, a arca significava o propósito da vida de Noé. Eu quero te perguntar, qual que é o seu propósito? Essa pergunta que eu te faço, qual que é o seu propósito? Gabriel, eu ainda não sei qual que é o meu propósito. Eu ainda não sei qual que é a minha identidade. Gabriel, você está falando que Noé tinha um único propósito. E, de fato, Deus, pelo ouvido de Noé, porque o coração dele era voltado para a justiça de Deus, e o ouvido dele seguia e fazia tudo que Deus ordenava, o propósito da vida de Noé era a arca. Qual que é o seu propósito? Tem pessoas que estão na igreja e ainda não encontraram o seu propósito. E assim,
vou trazer um detalhe aqui, tá? O seu cargo missionário, o seu cargo na igreja, ele tende a ser um ministério e não um propósito. Cuidado com isso. Gabriel, o meu propósito é ser pastor. Ser pastor é um ministério. É claro que se de fato o seu propósito é ser pastor, é apacentar ovelhas, então você está cumprindo o seu propósito. Mas a verdade é que a maioria das pessoas não sabe, não chegou nessa conversa ainda. Eu não vejo live aqui nas redes sociais as pessoas falando e ensinando como ter propósito. Ou seja, boa parte dos cristãos nem nesse nível chegaram de identificar de fato qual que é o seu propósito, sabe? Mas enfim, isso aqui é uma outra live. A gente fala em breve sobre propósito e identidade, fechou? Tópico número 4. Eu vou repetir para você que chegou depois, eu vou repetir. Tempo de oração, lendo as escrituras, lendo a Bíblia. 3. Sendo obediente. Como que Noé foi obediente? Qual que era a religião de Noé? Fala para mim. Qual que era a liturgia sagrada que Noé seguiu? Fala para mim. A liturgia sagrada, a religião sagrada que Noé seguiu foi ouvir, identificar, ouvir a voz de Deus e seguir tudo que Deus ordenava. Isso é muito forte. Então, pega isso como exemplo, modela a vida de Noé, de fato, sabe? Tópico número 4. Viva uma vida de comunhão. Você que é cristão, você que anda sozinho, você que anda sozinha, você está a um passo de você regredir na sua fé. Se você andar sozinho, se você continuar andando sozinho, as provações virão, as tentações vão aparecer, vão bater na sua porta. E você não vai ter força suficiente. Gabriel, mas eu sou sozinho. Você pode ir sozinho, e sozinho você vai chegar. Porque você não precisa de ninguém para acessar a graça. Por exemplo, você não precisa de ninguém para acessar o sangue e ser salvo. Eu não estou falando de salvação aqui, eu estou falando de autogoverno, de governo, de você governar na terra, de você ter propósito. Você precisa andar com pessoas que falam a mesma língua que você. Eu te convido, de fato, a andar com pessoas que pensam, têm o mesmo propósito, têm a mesma identidade, pensam como você, sabe? Falam como você, andam como você. Por que você acha que Jesus chamou 12? Na verdade, Jesus chamou mais de 500, mas por que Jesus andava estritamente com 12 pessoas? Jesus não tinha necessidade de aprovação, Jesus não precisava andar com ninguém. Mas isso foi um dos maiores recados que Jesus transpareceu aqui como homem. 100% como homem, 100% como Deus. Ande com pessoas, mas andar com pessoas que têm o mesmo propósito, as mesmas características. É muito bacana que você consegue se conectar com pessoas do mesmo time, com pessoas que gostam dos mesmos ídolos ou cantores, que gostam das mesmas músicas, né? Você tem o costume de andar com pessoas que frequentam a mesma igreja, a mesma escola, o mesmo serviço, a mesma linguagem. A conexão e a comunhão é normal na nossa geração, é normal no indivíduo. O homem ele foi feito para se conectar de forma interpessoal e o homem foi feito para se conectar em qualquer momento. Por exemplo, você que não fala com ninguém, vai na fila do banco e reclama. Abra sua boca para reclamar. Vai aparecer uns 3 na hora para reclamar com você. Ou chega para alguém e dá uma notícia ruim. Notícia ruim conecta muito rápido. É ou não é? Então o ser humano já foi feito para se conectar com o outro. E você precisa viver uma vida de comunhão. Eu quero que você leia 1 João, capítulo 1 e capítulo 2, você vai entender sobre comunhão, tá? Número 5, tópico número 5 é você ter um devocional diário, é você ter, de fato, um secreto com Deus. O tempo de oração, que é o que a gente estava falando, é você, de fato, entender. E aí você precisa entender uma coisa, tá? Existe a diferença entre a oração do servo e a oração do filho. Gabriel, existe oração? Existe. O servo ele ora de um jeito, o religioso ora de um jeito e o filho ora de outro. Vou te fazer uma pergunta. Você que tem filho, em algum momento o seu filho pede para abrir a geladeira? Não faz sentido nenhum. Então a oração do filho é diferente da oração do servo. Tem pessoas que aprendeu a orar como servo, é por isso que não acessa nada na vida. É por isso que ela tá orando, 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 orando 10, 15, 20 anos e nada acontece, porque ela ora como servo. Meu amigo, se você entender que a sua oração é a oração de filho,
E sendo filho, pela graça, você não precisa, e a sua fé não precisa fazer nada, mas acessar o que a graça já te disponibilizou. Se você soubesse o peso e o poder que tem a oração do filho e não do servo. O servo ele vai orar com medo do seu senhor. O servo ele vai orar com preocupação. O servo vai procurar as melhores palavras. Já o filho vai orar de acordo com a alma, de acordo com o espírito, conectando as três esferas, rendendo graça, evidenciando a graça. Você está entendendo? Então, assim, se até hoje, essa palavra, essa live, esse conteúdo é para trazer clareza para você, para te trazer leveza, e então, com essas palavras, você começar a praticar. Esse é o maior desejo do meu coração. A oração, ela envolve de fato as três esferas: o seu coração, as suas palavras e as suas atitudes. A sua oração, a sua comunicação com Deus não é só por palavras. Isso é o básico. Na verdade, se você não usar nem as palavras, o próprio Espírito Santo vai identificar a sua oração, porque é ele que intercede por nós. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3, fala, Paulo escreveu, até o desejo, o efetuar, foi ele que colocou dentro de você. Então esse desejo ardente de orar, fique em paz, o desejo não é seu, foi ele que colocou dentro de você, sabe? Então, conecta a sua alma, conecta de fato a sua fala, a sua comunicação. Você não tem que se preocupar em orar bonito, sabe? Você nunca, presta atenção, você nunca vai conseguir impressionar Deus. Não tem palavra que você fale ou você use que vai impressionar Deus, tá? Não existe isso. A religião inventou isso, mas isso não existe não. Fique em paz, tá? Princípios de oração. Existem mais de 5 princípios, nós pontuamos, anotamos, e então nós vamos deixar em algum momento, sei lá, vai lá no nosso Insta, pede pra gente o PDF do que a gente tá falando aqui, tem um PDF escrito, eu posso mandar para você, para aí você ler com calma depois. Princípios de oração. Quando você for buscar, quando você for orar, louve a Deus. Comece louvando a Deus, comece rendendo graça, porque Ele é, por quem Ele é, pelo que Ele tem feito, pelo que Ele já fez, pelo que Ele fará. De fato, coloque a graça em cima de tudo, evidencie a graça, sabe? Logo em seguida, você pode orar, e seria muito bacana se orar, para Ele sondar o seu coração. Assim como está em Salmo 139, versículo 23 e 24. Peça para ele sondar o seu coração. Ali em Jeremias 17, versículo 10, também fala que Deus, o Senhor, ele esquadrinha o nosso coração. Então, nesse momento da sua oração, além de você render graças, você falar quem ele é, o poder, o senhorio, evidenciando o senhorio de Deus, você também vai pedir para ele sondar o seu coração. Gente, de verdade, eu eu estou na igreja e estou na fé cristã desde os 12 anos de idade, há quase 13 anos. Eu, de fato, queria ter aprendido isso no meu início. De verdade. A como orar. A própria palavra de Deus fala que nós não sabemos orar como convém. Mas tem pessoas que já começam uma oração pedindo. E não há nada errado porque não existe nenhum método de oração. Que nós não sabemos orar como convém. Mas, amigo, se você começar a render graças, a louvar, render graças por quem ele é, pelo privilégio de você participar do ministério da redenção, da dispensação, você pedir para ele sondar seu coração, você confessar a palavra, você abrir a Bíblia e na oração você começar a confessar a palavra, você começar a declarar a palavra, você reconhecer que você não sabe orar como convém, você pedir para que ele cale a voz do inimigo. Olha as chaves poderosas que eu estou te entregando para você aprimorar a sua oração a partir de hoje. Tem gente, eu já vi gente falando, até uns amigos falam assim, Gabriel, eu peço uma oração, e a pessoa fala assim, eu não sei orar, o que eu falo? Já me perguntaram isso lá no Instagram. Mas quando eu for orar, eu falo o quê? Através dessas perguntas, eu desenvolvi e engraçado que uma vez, no mês de março, se não me engano, foi março ou abril? Acho que foi abril. Ou março, enfim. Eu fui na base Jocum, lá em Curitiba, que é uma base missionária, de preparo missionário. E lá eu identifiquei esses 5 pontos. Eu aprendi esses 5 pontos. E imediatamente comecei a transbordar na vida das pessoas. Porque quando eu comecei na igreja, eu não sabia orar e eu ficava assim, mudo, sem saber o que falar. Porque o que eu vou falar? Né? O que eu acho que Deus quer ouvir?
sendo que ele já está ouvindo seu coração desde antes da fundação do século. Mas existem pontos importantes para você louvar, render graças, pedir para ele sondar, reconhecer a sua insignificância, reconhecer que você não sabe orar como convém, e então pedir para ele calar a voz do inimigo, sabe? Princípios que eu aprendi ao longo do meu caminho na fé cristã. Sobre ler as escrituras, você precisa entender, foi aquilo que eu falei, existe a leitura estudiosa, que é aprofundada de uma forma teológica, existe de fato a sua leitura de intimidade, no devocional, e o hábito saudável de leitura. Você que não gosta de ler a Bíblia, só de você abrir a Bíblia, ler qualquer versículo sem entender nada, só de você ler, você já está aumentando alguns anos na sua vida. Isso não é o que eu estou falando, existe uma pesquisa que mostra isso. Dá o Google que você vai ver, tá? Sendo obediente. Eu trouxe alguns pontos aqui de obediência, tá? Para você entender o que é obediência, o que é liturgia sagrada religiosa, tá? Você precisa diagnosticar o que de fato é obediência a Deus, o que é obediência ao homem, o que é obediência à igreja, você tem que entender, sabe? Se você não diagnosticar, alguns homens, e é por isso que está crescendo o número de igrejas que estão controlando vidas, isso é muito forte, estão sepultando talentos justamente porque eles entenderam o princípio da obediência e você, por não saber governar a sua vida, você cai em qualquer conto. Essa é a verdade. É por isso que tem tanta igreja que você vai, ela é completamente vazia do poder, ela é completamente vazia de fato da graça, de fato da resposta do reino, sabe? Você precisa identificar algumas coisas, meu amigo. Eu não aprendi isso na escola. Eu aprendi na minha caminhada cristã, entende? Mas primeiro, seja apaixonado por Deus. Seja apaixonado de uma forma quimicamente falando. Se você for pesquisar sobre a paixão, você vai perceber que quando uma pessoa ela é apaixonada por Jesus, vamos falar sobre paixão humana. Quando você está apaixonado por uma pessoa, cara, você tem. Fala aí. Quando você está apaixonado por uma pessoa, frio na barriga, sua mão começa a suar, e você não para de pensar na pessoa, e quer mandar mensagem, e quer ligar, e quer dar presente, e quer um monte de coisa. É esse espírito da paixão que você precisa ter com Deus. E esse sentimento você desenvolve na sua alma. Gabriel, como eu consigo desenvolver? Comece a amar o que Deus ama. Comece a fazer o que Deus fazia. Comece a falar o que Jesus falava. Comece a se conectar com pessoas assim como Jesus se conectava. Entende? Um princípio muito importante para a gente ter a obediência e ser obediente é guardar e praticar os mandamentos. Só que guardar e praticar não tem. São coisas diferentes. Guardar é praticar a palavra. Né? Guardar não é você pegar a Bíblia e guardar no seu coração. Você lê a Bíblia toda. Não, eu vou ler em um ano, vou ler as Escrituras. Você sabe, tem como você ler em 90 dias. 90 dias você consegue ler a Bíblia inteira. Só que guardar os mandamentos não é você ler tudo somente. É você praticar. Gabriel, traz uma referência bíblica. 1 João, capítulo 2, versículo 3 ao 6. Então, guardar a palavra de Deus é você praticar. Eu preparei um estudo, um PDF, coisa mais linda, gente. Eu posso mandar para você. Se você não praticar as coisas que estão nesse PDF, nesse estudo, você não vai guardar. Se você sair desse encontro, sair dessa live, amanhã você vai lembrar no máximo de 7% do que foi falado aqui. Você sabia? E não é o que eu tô falando, não, é a própria ciência que fala, tá? Para você ser obediente a Deus, você precisa amar ao próximo. Gabriel, eu não quero amar o próximo. Não quero amar o próximo. Ok, você tem uma livre escolha de não amar ninguém. Fica à vontade. Mas se você não quer amar o próximo, você vai ter que pagar a Deus. Deus nunca pediu nada. Deus não pede seu dinheiro. Deus só quer seu coração, sabe? E ele nem obriga, inclusive, você dar seu coração para ele. Mas se você não quer amar o seu próximo, não quer amar seu inimigo, não quer amar, não, se de fato você não quer amar o próximo, o que você tem que fazer? Pague a Deus. Gabriel, que doideira é essa? De onde você tirou isso? Houve um pagamento um dia. Há mais de 2023 anos atrás houve um pagamento. E houve um pagamento com sangue. Um pagamento por vidas, por almas, por pessoas. E esse pagamento foi de Jesus. Na verdade, houveram dois pagamentos.
O primeiro pagamento está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, é um versículo que todo mundo conhece, que deu o seu Filho unigênito. Deus, de fato, tomou a decisão de dar o seu Filho unigênito. E o segundo pagamento que existiu foi, de fato, o sangue de Jesus na cruz. Se você não quer amar o próximo, tô falando sério, isso aqui é muito sério, viu? Se você não quer amar o próximo, então pague a Deus. Junte todas as suas economias. Junte tudo que você tem, todas as suas posses, e pague a Deus. Você vai ver que não vai fazer sentido nenhum. Você nem vai conseguir, porque não tem como. Você pode morrer na cruz, que não vai fazer sentido nenhum. Teve um dia que eu tava fazendo uma live e eu falei desse jeito. Ou você ama o próximo ou você paga a Deus. Aí a pessoa que tava no comentário falou assim. Aí eu falei assim, como que você pode pagar a Deus? Eu perguntei, como que você pode pagar a Deus? Aí a pessoa virou pra mim, comentou na live assim, ó, com a minha vida. Aí eu respondi para essa pessoa, mas nem a sua vida vai pagar. Não faz sentido nenhum a sua vida, não vai valer de nada você dar a sua vida para Deus. Em sentido de pagamento. Porque se Jesus morreu pela humanidade, você tá morrendo por um só, amigo. A conta não fecha. Não vai fechar do mesmo jeito. Então não existe pagamento. Você tá entendendo essa analogia que eu tô fazendo? A analogia que eu tô fazendo é para você entender que não existe como pagar. Ou seja, o que restou então, Gabriel? Amar o próximo. Amar o próximo é diferente de ter afinidade, de gostar, é diferente de ter conexão, é diferente de ter comunicação, mas você precisa amar. E amar é uma decisão. Eu quero que você anote aí, eu quero que você leia Tiago 1, versículo 22, e eu quero que você anote e leia 1 Coríntios 15, versículo 58. Por que eu tô falando para você ler, eu não vou ler? Porque você tem que parar com essa mania de ficar ouvindo homens e lives e pregadores pregando algo e você não abre no mínimo as escrituras. A minha Bíblia tá no outro, a minha Bíblia física tá no outro escritório, mas eu tenho uma Bíblia aqui no iPad, eu tenho no computador, eu tenho no celular. Em qualquer momento, se alguém falar alguma coisa, eu vou abrir as escrituras. Esquece. Não tem esse negócio de alguém vir entregar algo de Deus para mim, no eis que te digo, se não tiver enraizado, aprofundado, com conexão, afinidade e comunicação com a Bíblia. Não tem como. Esquece. Esquece. Então você precisa começar a ter esse nível de maturidade. É por isso que várias lives, você pode perceber que as lives mais lotadas são as lives daqueles que falam isso que te digo. Por quê? Porque é mais cômodo, isso preenche o seu ego, né? Todo mundo quer ouvir a voz de Deus. Só que é engraçado que boa parte das pessoas que vão atrás dos profetas que falam isso que te digo, não consegue diagnosticar dentro do seu quarto qual que é a verdadeira voz de Deus. Eu não consigo entender. No último mês agora, de abril, Deus usou 3 pessoas para falar comigo. No eis que te digo. 3 pessoas. Mas sabe o que é engraçado? É que isso é muito forte. Eu falei no meu Instagram, no começo do mês. As 3 pessoas que falaram, o eis que te digo, elas só complementaram aquilo que ele me falou no secreto. Isso é muito forte, cara. Sábado passado eu estava fazendo devocional. E no meu coração queimou uma frase muito forte. No meu coração queimou assim, ó. Eu vou viver no favor de Deus. Eu vou viver no favor. Eu quero que você escreva isso. Escreva assim, ó. Eu vou viver no favor de Deus. Eu quero que você escreva isso para você tirar da sua alma. Eu vou viver no favor de Deus. E aí a minha alma se alegrou. Eu fiquei feliz. E eu identifiquei que aquela frase foi a frase que Deus soprou no meu ouvido. Isso foi sábado. E aí eu fui dormir com esse pensamento. Eu vou viver no favor de Deus. Eu vou viver no favor de Deus. Eu dormi. Quando acordei, ontem pela manhã, eu fui numa reunião de líderes. Na nossa igreja lá, na Igreja Verbo da Vida. E aí, qual que foi a palavra que foi pregada? Tá no Google aí, aliás, tá no YouTube. Se você pesquisar Verbo da Vida São Paulo, você vai perceber que a ministração de ontem foi como viver no favor de Deus. Tá aí, tá no YouTube. Quem quiser pode até pesquisar, que é uma mensagem maravilhosa. Quando tivemos um momento de adoração, aí o pastor falou assim: irmãos, vamos para a leitura. Pode sentar. O tema da mensagem hoje é como viver no favor de Deus. Eu olhei para o meu pastor do lado, para minha pastora do lado, e abri um baita sorriso. Mas por quê? Porque algumas horas antes eu tinha feito um devocional, e dentro desse devocional, o Espírito Santo queimou no meu coração para me começar a viver no favor de Deus. E aí eu dormi, passou acho mais 9 horas, eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, o pastor falou assim: irmãos, vamos pregar como viver no favor de Deus.
Você está entendendo essa sensibilidade de você ouvir a Deus? Eu não estou de forma nenhuma, estou falando que esses profetas que falam isso que te digo não são de Deus. Pelo contrário, na verdade, existe de fato. Paulo falou o dom da profecia, né? Só que, amigo, antes de você ir atrás do eis que te digo, vá atrás do seu secreto. Gabriel, é mais trabalhoso? É mais trabalhoso. Por quê? Porque você vai ter que aprender a ouvir. Você vai aprender a diagnosticar, você vai ter que desbloquear, você vai ter que liberar o seu ouvido, você vai ter que equalizar as 5 vozes, você vai ter que parar de ouvir pessoas, você vai ter que parar de ouvir, equalizar a voz da sua alma, você vai começar a parar de ouvir vozes de dúvidas. Você precisa equalizar a voz da sua alma com o seu espírito, com o seu corpo, conectar as 3 esferas. Tem um trabalhinho, mas, amigo, dá certo, deu certo pra mim, entende? E tá dando certo pra mim. Hoje, quando uma pessoa é usada por Deus para falar comigo, ela só é usada para testificar. Em algum momento que alguém foi usado por Deus para falar uma coisa que eu não estava entendendo, eu cheguei para Deus e falei: Deus, é o seguinte, eu não pedi para essa pessoa vir falar comigo, mas essa pessoa veio. Então peço que o Senhor, dentro do resultado do reino, porque a árvore, essa é a minha oração, quando alguém vem falar comigo, porque a árvore é reconhecida pelo fruto, me mostre o fruto dessa profecia. E é batata, irmãos. É batata. Ou essa profecia ela frutifica e ela dá fruto, ou ela morre. Porque a árvore é reconhecida pelos frutos. Então você está entendendo assim? São esses diagnósticos que eu estou trazendo para você. É por isso que nós estaremos fazendo 7 dias de devocionais diários. Estaremos aqui ao vivo falando com você como ouvir a voz de Deus, como ter intimidade, como você entender, como você viver no favor de Deus. Esse vai ser o tema de amanhã. Como viver no favor de Deus. Tá? Se você quiser, eu quero que você volte aqui amanhã, 9 horas. Estaremos aqui novamente falando como viver no favor de Deus. Fechou? Enfim, deixa eu mostrar aqui para vocês o próximo tópico. Você precisa aprender a viver em comunhão. O tema sobre o favor de Deus é o tema da próxima live, tá? Então, tá encerrado por aqui, mas quem quiser pode mandar mensagem pra gente, a gente se conecta aí, a gente fala um pouco mais. Porque eu estou vivendo o favor de Deus. E eu quero que você viva no favor, sob o favor de Deus a partir de agora. Eu declaro isso na sua vida. Viva debaixo do favor de Deus. Amém? Eu quero que você declare: eu amo o que Deus ama. Eu tolero o que Deus tolera. Eu me conecto com o que Deus se conecta. Eu entendo cada pessoa pode. Eu entendo que cada pessoa pode ser de tribos diferentes. Lembra aquele assunto que eu tinha falado sobre amar o próximo? Gabriel, eu não consigo amar o próximo. Ok. Sabe como você vai aprender a amar o próximo? Isso aqui é esse código que você vai pegar para sua vida e nunca mais você vai esquecer. Como amar o próximo? Você precisa entender um tópico só. Você precisa entender que cada pessoa pode ser de uma tribo diferente. Sabe aquela frase? Ah, meu santo não bateu com essa pessoa. Não é que seu santo bateu com essa pessoa, que ela é de Deus, ela é do diabo, ela é menos de Deus que você. A verdade é que ela é de uma tribo diferente. E aí o que você precisa fazer? Você precisa tolerar essa pessoa. E entender que ela é só de uma tribo diferente. Você que tá aqui comigo, eu quero que você me ajude a curtir essa live. Para chegar para mais pessoas. Já tô encerrando, tá? Entenda que cada pessoa é de uma tribo diferente. Entendendo isso, você não carrega mais ninguém. Entende? Cada um tem sua tribo, amigo. Cada um tem seu povo. Amém? Tiago, capítulo 4, para a gente encerrar. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus, e então, e ele se aproximará de vocês. Está entendendo como funciona? Eu me aproximo de Deus e então ele se aproxima de mim. Gabriel, mas não tinha que ser o contrário? Não é Deus tinha que se aproximar? Aí eu quero te perguntar, quantas vezes Deus quis se aproximar e você não identificou qual que era a voz dele? Se você pegar essa tarefa aqui, só de aprender a ouvir a voz de Deus, você vai entender que Deus falar na igreja é o último estágio. Que Deus vai falar no banho, Deus vai falar na escola, Deus vai falar no seu carro, Deus vai falar no ônibus, Deus vai falar através do lar de uma pessoa, Deus vai falar o tempo todo. E eu quero te dar uma exortação aqui, como irmão em Cristo. Se você ainda, essa pessoa que só se conecta com Deus na igreja, eu te convido a desistir dessa vida e se tornar de fato um servo bom e fiel. Aquele servo que se conecta nas 3 esferas, em todas as esferas,
em todo momento. Pode ser um pouco mais trabalhoso que você se conectando com Deus o tempo todo, você vai perceber o tanto que você é indigno. E de fato, esse é o peso da graça, é você entender que você não vale o que você tem. Você não vale, você não é digno de fato de ter isso que você tem. Esse é o poder e o peso da graça. Você que vai orar a Deus e você sofre acusações, fique em paz, amigo, você está no caminho certo. Qual que é o papel da graça? Te justificar através de Jesus. Entende? Então eu quero que essa mensagem que queimou no meu coração desde sábado, tá queimando e tá brotando. Eu quero que frutifica na sua vida. Tudo que foi falado, se você ficou do começo até agora, eu quero que você leve para Deus e você evidencie aquilo que fez sentido para você. Fechou? Se algo que eu falei não fez sentido, entenda, nós somos de tribo diferente. Você não é mais de Deus ou menos de Deus, ou eu sou mais de Deus ou menos de Deus que você. Nós estamos no mesmo nível. Agora a pergunta que eu te faço é: você tem governado a sua vida? Eu estou governando todos os dias. Esse foi um convite que Deus te fez. Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Parte B do versículo. E domine ele. E domine ele. Poxa vida. Você precisa aprender a governar, amigo. Governar suas emoções, governar seu lado espiritual. Você precisa de fato governar todas as esferas da sua vida, governar suas finanças, governar suas emoções, governar o que entra, o que sai, governar até o que você cheira, governar os seus olhos. Se os seus olhos são puros, todo o seu corpo será puro. Entende? Então, talvez a única diferença entre eu e você é que eu estou governando, você precisa aprender a governar. Gabriel, como que eu aprendo a governar a minha vida, as minhas emoções, o meu espírito? Ande com pessoas que governam. Eu tava pegando um código da vida de Salomão, mas eu falo na próxima live. O jeito que Salomão obteve a sabedoria, porque na igreja, né, os pastores pregam muito, Salomão pediu sabedoria para Deus e então Deus deu. E eu fui me perguntar, como então? Anciões e sábios. Olha que forte isso. Quer ter a sabedoria de Salomão? Consulte quem é sábio. Quer ter a sabedoria de Salomão? Consulte quem governa a própria vida, quem governa as emoções. Esse é o papel do cristão. Viva em comunidade. Obedeça a Deus assim como Noé obedeceu a Deus, ouvindo e fazendo tudo que ele ordenava. Entendendo sobre obediência, entenda sobre obediência ao homem, obediência à igreja, obediência a Deus, são coisas totalmente diferentes. Tem pessoas que estão a vida toda obedecendo à igreja e nunca obedeceram a Deus. Pois é, de verdade, o Espírito Santo colocou uma mensagem no meu coração que eu preciso falar e eu vou abrir minha boca sempre. Eu fui uma pessoa que eu fui padronizada a viver nos padrões do que a igreja falava. E não tem erro nenhum nisso, mas Deus quer algo a mais para você, meu amigo. Eu não sei de onde você tá assistindo isso, é do seu quarto, da sua casa, tá fazendo comida, tá no carro. É nesse momento, aí onde você estiver. Você consegue desenvolver o seu devocional e ter tempo, e ter devoção, e render graças, e louvar Ele, e bem dizer o nome dEle. Sabe? Essa é a verdadeira liturgia sagrada, religiosa de Deus. Em qualquer esfera, em qualquer momento, em qualquer área da sua vida, em qualquer momento da sua vida, você se conectar direto à fonte do seu interior. Se você crê, segundo as escrituras, do seu interior, não é do interior do próximo, é do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Poxa, isso é uma promessa de Jesus para a sua vida. Eu quero que você, de fato, aprenda e comece a executar. Amanhã estaremos aqui, 9 horas da noite. Eu quero te agradecer, você que ficou do começo ao final. Você que chegou no final não está entendendo, nós estaremos fazendo 7 dias, né, de live, todos os dias, 9 horas da noite, aqui falando sobre como ter intimidade com Deus, desenvolver e estar sob o favor de Deus. Gabriel, como que eu estou no favor de Deus? Amanhã é o tema da live. Como estar no favor de Deus. Fechou? Quero te agradecer. Muito obrigado por ter ficou até aqui. Você que não está nos grupos, entra lá no grupo do WhatsApp.
Nós temos mais de 17 grupos aí. Entre em algum grupo aí, pega o link, entre em algum grupo para você estar perto de pessoas que estão governando a sua própria vida. Fechou? Tamo junto.